Olá, meus amores! Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal comigo, euzinha Carolina França. Já é um vídeo polêmico, talvez, mas eu acho que a gente tem que começar a se acostumar com o verdadeiro evangelho. Eu tenho visto muitas pessoas aí na internet falando: tudo bem fazer isso, tudo bem fazer aquilo, eu quero que seja... Gente, um detalhe, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ontem eu vi um podcast, a entrevistada era a Patrícia Ramos, e aí ela me falou uma frase que me chamou a atenção, assim. Eu já não concordo com algumas coisas que ela fala normalmente, mas eu achei interessante o tema e fui ouvir. E aí nessa que ela começou a falar sobre a vida dela, sobre como ela chegou onde ela está, como ela desenvolveu essa área e tal, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção e aquilo me incomodou, que foi o seguinte: ela falou assim, não, porque os meus sogros, né, eles não vão à igreja, mas eles são cristãos. E aí eu parei pra pensar assim, como assim eles não vão à igreja, mas eles são cristãos? Ser cristão, gente, não é apenas acreditar no Senhor. Ser cristão é amontoados de coisas. Ser cristão não é só falar assim, oi, acredito em Cristo e tá tudo certo. Ser cristão não é apenas falar, eu vivo Cristo e tá tudo certo, eu acredito nele, ele morreu e ressuscitou por mim. Não, viver para Cristo é abrir mão do seu eu, das suas vontades para viver o Senhor. Viver Cristo é amar o próximo. Viver Cristo é obedecer o caminho. Viver Cristo é ter comunhão na igreja. Viver Cristo não é só dizer, oi, acredito em Cristo. Primeiro que para você ser salvo, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. E o segundo fato muito importante é se batizar, é declarar para os homens que você é nascido de novo. E, gente, não é apenas mergulhar na água, é mostrar que você é uma pessoa diferente, que você se tornou uma pessoa diferente. Como que a gente se torna uma pessoa diferente? Com as atitudes, com os posicionamentos, com os pensamentos, com aprender a dizer não em momentos certos, com aprender a abrir mão da sua vontade da carne e viver a vontade de Deus, é ser obediente, é amar, é acolher, é ser paciente. É tantas qualidades, é tantos dons que o Senhor nos dá, né, quando a gente é nascido de novo. E aí eu fiquei pensando assim, será de fato que os sogros dela são cristãos? Porque se ser cristão, no meu entendimento, é viver o Senhor, é ler a palavra, é ter comunhão, não só com Deus, mas com os outros cristãos. Porque ser cristão é ser um conjunto de atitudes, de posicionamento, de formas diferentes de agir. E aí eu fiquei pensando, gente, mas é tão fácil dizer que você é cristão sem ser cristão, e eu tô aqui gravando esse vídeo pra dizer, não é fácil dizer que é ser cristão, que você é cristão. Você precisa ter um conjunto. É como se pra eu fazer um bolo eu precisasse só de ovo, e eu não preciso só de ovo, eu preciso de um complemento de vários ingredientes para fazer um bolo final. E ser cristão é isso. Ser cristão não é só dizer que eu leio a palavra, ou só dizer que eu acredito em Jesus, ou só dizer que eu ouço louvores. Se eu continuo bebendo, se eu continuo fumando, se eu continuo fazendo festa, se eu continuo vivendo na perdição do mundo, se eu continuo sendo impaciente, se eu continuo sendo intolerante, se eu continuo não tendo bondade, não tendo amor ao próximo, isso não é ser cristão, gente. Ser cristão é ser o oposto disso em várias medidas. Eu hoje vou ser mais paciente, hoje vou ser bondosa, hoje vou ler a Bíblia, hoje eu vou orar mais ao Senhor, hoje eu vou ouvir um louvor. Isso é ser cristão. Ser cristão é você viver 100% do seu dia dedicando ao Senhor, declarando que Ele é a sua vida, a essência da sua vida. Então, não abra a boca para dizer que você é um cristão se você não é nova criatura, se você não vive o conjunto de um cristão. Não abra a boca nas redes sociais para dizer que eu sou cristão
fulano de tal é cristão porque ele acredita que Jesus veio à Terra. Não é só acreditar que Jesus veio à Terra, é sim se batizar, é sim declarar para os homens que você é nova criatura, é sim mudar as suas atitudes. Olha quantas coisas precisa para você ser cristão. 2 dilemas que eu quero que vocês reflitam não acreditem em tudo que as pessoas na internet dizem, porque nem tudo que as pessoas na internet dizem de verdade é viver o evangelho, de verdade é ter um casamento perfeito, de verdade é ter uma família bondosa, de verdade é ter filhos obedientes, é filhos que seguem aos caminhos, de verdade. Não ouçam 100% isso. Tenham um posicionamento de crítica, igual eu ouvi. Talvez a intenção dela falar poxa, minha sogra tá conhecendo o evangelho, tá sendo mais aberta ao evangelho. Talvez essa seria a melhor frase, e não a frase de ela é cristã, porque ser cristã de verdade é me comparar a ela que tá no mundo, que tá vivendo adoidada, que tá buscando as vontades da carne, que tá fumando, que tá bebendo, que tá se ficando maluca por aí, que tá dando a periquita pra qualquer um na rua. Não que a sogra dela talvez faça isso, talvez ela seja casada. É me comparar a uma pessoa do mundo. E a gente, cristãos, não somos como pessoas do mundo. Gente, nós sempre ouvimos falar que a gente precisa ser diferente, que a gente precisa abrir mão do mundo, que a gente precisa abrir mão do pecado para se tornar nova criatura, que a gente precisa ser um novo, que a gente precisa ter paciência, que a gente precisa aprender a perdoar, que a gente precisa aprender a amar. E aí você me diz que no mundo individualista, no mundo pecaminoso, ele é cristão e você é o que então? E você que é cristão, que todos os dias abre mão, é obediente, busca a palavra do Senhor, é o quê? Se aquela pessoa é cristã. Então, não acreditem em tudo que as pessoas falam na internet e sejam críticos ao ouvir. E a segunda coisa que eu falo ser cristão não é a tarefa mais fácil, mas é a tarefa que mais te traz recompensa. É a tarefa que mais te traz amor, que te traz tranquilidade, que te traz paz, que te traz uma alegria que excede todo o entendimento. Aí em Lucas 21, Jesus foi confrontado certa vez, perguntando o que deveríamos dar a César, o dízimo ou a Deus. E ele fala o seguinte, eu vou ler pra vocês. E eles perguntaram-lhe dizendo, mestre, nós sabemos que tu falas e ensinas retamente e que não fazes acepção de pessoas, mas ensina o caminho de Deus verdadeiramente. Isso é o primeiro fato, porque se você como nora, se eu tivesse uma sogra que não gostasse de ouvir a palavra, que vive a perdição do mundo, eu iria tentar ensinar assim como Jesus ensinou, o caminho de Deus verdadeiramente. Isso é ser cristão. Isso é falar, olha, sogrinha, isso você não tá fazendo com amor. Você precisa aprender a perdoar. Entende? Isso aí, beber e ficar totalmente louca, Deus não permite. Deus não se agrada disso. Talvez, não necessariamente você precisa corrigir. Claro que, você tá falando da sogra da mulher. Gente, talvez ter dentro de casa alguém pra repreender deve ser muito ruim. Ou repreender deve ser algo constrangedor. Principalmente uma pessoa mais velha. Mas, gente, nós cristãos, o nosso dever é falar que Jesus, ele ama, mas que aquilo não é certo. Jesus mesmo falou, e as pessoas reconheciam isso, dizendo, mestre, nós sabemos que tu falas e ensina retamente. O que é reto? Qual é o caminho reto? Jesus ensinava que se nós temos que se basear em Jesus, quem somos nós para não corrigir a pessoa, para não ensinar retamente? Então, você que é cristão e que outras pessoas falam que creem em Jesus, gente, fale para ela o verdadeiro posicionamento, o que realmente deve
viver o evangelho, sabe? O evangelho é amor, mas o evangelho também é correção, o evangelho também é disciplina, o evangelho também é como várias coisas na vida. Pra gente emagrecer, não é a gente ficar deitado. Pra gente emagrecer, a gente precisa ir pra academia, fazer uma dieta, mudar nossa alimentação, mudar os nossos hábitos. Evangelho também é isso. Pra você ser cristão, você precisa mudar você. Pra você ser cristão, você precisa botar hábitos bons na sua vida. E Jesus, ele corrigia pessoas retamente. E aí ele continua dizendo: e é lícito dar tributos a César ou não? Mas ele, percebendo sua astúcia, disse-lhe: por que ostentais? Mostre-me uma moeda. E quem é a imagem e a inscrição? E eles responderam: de César. E Jesus disse: dai, pois, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Então você que é cristão, você que conhece o evangelho, você que é reto, você, gente, não se compare a César, não se compare a uma pessoa que é, uma pessoa que vive como os princípios de César. Dizer que é cristão, ela não é cristã. Ela não vive Cristo. Ser cristão é viver Cristo todos os dias. Ser cristão é abrir mão do seu eu para viver Cristo. Ser cristão é buscar o Senhor acima de todas as coisas. Ser cristão é um conjunto de ações. Então, não deixe as pessoas da internet ou não creem nessa teoria fajuta de que toda pessoa que diz que acredita em Jesus, de fato, é um cristão, porque ser cristão é um conjunto de ações. Espero que vocês tenham conseguido entender que não é apenas dizer que você acredita em Jesus, mas sim viver várias ações no dia. Eu espero que esse vídeo possa chegar a você não como algo para alimentar o ódio contra a pessoa, pelo contrário. Eu espero muito que Jesus invada o coração dela e que ela possa mostrar amor e mostrar a diferença para essa sogra dela, para a família do marido dela, mostrar de verdade o verdadeiro evangelho, porque o evangelho é abrir mão das suas vontades pessoais e se distanciar do mundo. Eu espero que esse vídeo também te atinja com esse pensamento de que eu preciso ser diferente como um cristão. E de fato, eu preciso me declarar um cristão quando eu faço todas essas ações. E quando eu não estou fazendo essas ações, eu estou me afastando do Senhor. Porque o Senhor, ele fala que para ser cristão, você precisa viver a vontade de Cristo. E Cristo, ele não quer que você viva a vontade mundana, os desejos carnais e todas as outras coisas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você conhece alguém que fala nesse mesmo tipo de assunto sobre ser cristão, mostre pra ele que ser cristão não é apenas se batizar, ser cristão não é apenas dizer que acredita em Jesus, mas que ele precisa entender que ser cristão é viver Cristo em todos os momentos do dia dele. E viver Cristo em todos os momentos do dia dele requer atitudes diferentes. Beijos e até a próxima. Tchau!